Sejam bem-vindos! Eis que é chegado o Reino de Deus. Nós estamos vindo aí de uma saga de vídeos passando pelo Êxodo. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 8, onde vamos falar da segunda praga, que foram a praga das rãs. Vamos ler a palavra. Vamos lá, pegue sua Bíblia aí, você acompanha comigo, tá? Eu vou ler na versão NVI. Então, lá no primeiro versículo, o Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, ferirei todo o seu território com uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, elas subirão, entrarão no seu palácio, no seu quarto e até mesmo na sua cama. Entrarão também nas casas dos seus oficiais e do seu povo, dentro dos seus fornos, nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, nos seus oficiais e no seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Os magos, porém, fizeram a mesma coisa, por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobre apenas as que estão no Nilo. E o faraó respondeu: amanhã. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, os teus oficiais e o teu povo, e sobrarão apenas as que estão no Nilo. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. O Senhor agiu conforme o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Quando, porém, o faraó percebeu que houvera alívio, endureceu o coração e não deu ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. A gente encontra aqui uma cena desastrosa, porque eu não sei como você agiria, mas eu posso imaginar como eu agiria. Desespero. Você imagina rãs saindo não só lá do rio, mas vindo para dentro da sua casa, invadindo o seu terreno, que é desesperador, de repente entrando na sua casa, é desesperador. Entrando dentro da sua pia, nas suas panelas, dentro dos seus armários, subindo em você, na sua cama, estando dentro do vaso. Tem gente que morre de medo de perereca. Você imagina essa cena? O Nilo ficou infestado, o palácio, os quartos, a casa dos conselheiros, a casa do povo do Egito, a casa do faraó, o quarto do faraó. As panelas, os tachos, tudo ficou infestado de rã. Que nojo. Que nojo. E é claro que no momento de desespero, o faraó manda chamar Moisés e clama para que Moisés ajude-o. Agora vocês vão poder ir, vão lá. Faça o que precisa ser feito. Eu vou deixar vocês sair e adorar o Deus de vocês. Quantas pessoas você conhece que na hora do desespero pede para tu orar? Ou você mesmo seja essa pessoa que entra em desespero e pede para alguém orar? E assim que você recebe a tua bênção, você esquece que o Senhor existe. Você já fez isso? Porque eu acho que todo mundo já fez isso. Porque é muito louco você imaginar o faraó nessa situação e de prontidão, de bate-pronto, Moisés, eu tô aqui, posso orar? É uma honra para mim orar a hora que você disser para eu orar. E aí o que o faraó responde? Amanhã, pode orar amanhã. Então quer dizer que o faraó escolhe passar mais uma noite junto das rãs. E é essa a questão. Como e por que faraó escolheu passar mais uma noite dormindo com as pragas? Ele dormiu porque as rãs estavam sobre a cama dele, estavam sobre ele, subindo nele. Então é muito louco pensar que alguém conseguiu dormir, que alguém conseguiu passar mais horas naquele ambiente. Tem um livro que chama Porcos na Sala. É um livro que fala sobre libertação. E esse livro, ele fala que os demônios dentro de alguém é como porcos no meio da tua sala. Você precisa expulsar eles, porque não é apenas um animalzinho, são vários animaizinhos fazendo muita sujeira no meio da tua sala. E não importa quanto você limpe, eles vão continuar sujando e sujando e sujando, e a tua casa vai ficar um local inabitável. Por isso, precisa expulsar os porcos, que é do livro Porcos na Sala. Da mesma forma, as rãs, nós interpretamos para os dias de hoje como demônios. Então, eu fico pensando, eu e você, a gente com certeza ia pedir, ore agora, Moisés.
Expulse agora. Eu não quero mais rã nenhuma na minha casa. Na minha casa. Na minha casa. Entende? Será mesmo que eu e você pediremos para Moisés orar agora e expulsar agora e nos livrar das rãs agora? Você deve estar se perguntando. É claro que sim, Josi. Qual é a sua dúvida em achar que eu não pediria para que Moisés me libertasse agora das rãs? Não sabe o que é? É que isso é geral. E eu não estou falando de você apenas, estou falando de mim também. Todos nós ainda pecamos, certo? Mas algumas pessoas estão amarradas a alguns vícios pecaminosos. Algumas pessoas estão amarradas a joguinhos de aposta. Algumas pessoas estão amarradas à masturbação, à pornografia, ao adultério. Algumas pessoas estão amarradas e viciadas em adorar outros deuses. Estão com um pé na igreja e outro pé na macumba. Na quarta, elas levantam as mãos para adorar ao Senhor, mas no sábado elas batem um tambor. E o Senhor, ele é muito claro ao dizer que ele não divide a adoração. O nosso Deus, ele preza pela nossa adoração única para ele. Então, não só esses pecados que trazem iniquidade podem estar nos amarrando, como outros, como, por exemplo, a falta de perdão. Ah, você acha que a falta de perdão não é, talvez, uma rã dentro da sua casa? Ou muitas rãs? Tem gente viciado em fofoca e normalmente quem está viciado em fofoca também é viciado em mentira. Você já conheceu alguém viciado em mentira? É terrível. Eu me lembro de uma época que eu morava com a minha mãe, eu tinha 15, 16 anos, quase ontem. E a minha mãe tinha um problema seríssimo, que se ela batesse o olho em ti e ela gostasse de você, você podia ir morar na casa dela hoje. Só que eu morava lá também. Então, assim, o risco e as coisas das quais Deus tem me livrado durante toda uma vida são absurdamente grandes. Porque em algum outro momento eu vou contar uma outra história de um livramento que Deus me deu com relação a um namorado que minha mãe teve. Bom, nem vou entrar nesse assunto porque senão, enfim, trarei como testemunho em um outro momento. Mas enfim, ela deixou um rapaz ir morar lá em casa, sem saber quem ele era, de onde vinha, o que fazia. E esse homem era viciado em mentira. E eu sempre fui muito esperta, muito ligada, muito rápida. E ele tinha deixado um tênis na casa da minha mãe que eu comecei a usar, porque ele tinha ido embora. E um dia, meses mais tarde, ele aparece, eu tô usando tênis. E ele fala, não, pode ficar com tênis e tal. Inclusive, essa palmilha, ela é importada, não sei o quê. Gente, era um tênis. Desses que você compra no ofertão. Não tinha nem marca no tênis. E a palmilha era dessas palmilhas que você compra na farmácia. E aí eu me lembro de ter olhado pra ele, assim, naquele momento eu me lembro de estar tão cheia das mentiras dele, que eu devia estar realmente assim, ó, porque era muita mentira. Ele era viciado em mentir, tudo pra ele era um motivo de mentira, sabe? Absolutamente tudo. E isso é um vício. E aí eu falei assim, cara, isso aqui é uma palmilha completamente normal. Por que você mente tanto? E ele ficou completamente desconcertado, porque talvez nunca ninguém tinha dito isso pra ele. Então tem pessoas que estão viciadas, por exemplo, na mentira. Que é uma coisa que é bem normal, não deveria ser, mas o mundo que a gente vive fez com que seja normal viver em fornicação. Você vive junto com o teu namorado, fala que ele é teu esposo, mas a verdade é que você está em fornicação, porque você não tem uma aliança com o Senhor, com esse que deveria ser o seu marido. Na verdade, assim, olha, é errado da parte das mulheres também, né? Mas muitas das vezes são levadas porque os homens são tão frouxos e fracos nos dias de hoje que eles fazem questão absoluta de ter o carro no nome deles, mas não passam a própria mulher para o seu nome. Que Deus faça mais homens que sejam homens, que tenham atitudes de homens, né? Uma delas é que esse homem conheça uma mulher, a respeite, case com ela, sustente ela e a família que ela está dando para ele, e que faça essa mulher feliz e dê a sua vida por ela, como Cristo deu pela igreja. Que Deus faça mais homens e transforme mais homens para serem estes homens. E para que este pecado, que se tornou tão banal, que é tão normal hoje em dia, que é a fornicação, possa acabar. Então a pergunta que eu tenho para você, por exemplo, que está vivendo em fornicação, e essas são as suas rãs, você diria para mim agora, Josi, ore para me libertar, porque eu vou casar, na próxima semana já tô indo lá pagar o meu casamento no cartório, né? E nem precisa casar na igreja, assim, no sentido de fazer um casamento, gente. Mas você pode ir até o teu pastor, o teu padre e pedir a bênção. Eu não sei se com padre eles fazem isso, né?
de eles só abençoarem. Eu sei que com pastores fazem, você chega lá na tua igreja e diz, ó, pastor, você pode abençoar a nossa aliança, nós já casamos, tá aqui nossa certidão de casamento, você pode abençoar o nosso casamento. E ele, assim, ó, normal, antes, depois do culto, vai fazer isso, porque você precisa da bênção, você não precisa da festa. E eu sei que a gente gosta da festa. Mas para evitar viver em fornicação, você faz o quê? Você regulariza. E aí sim pode ser feita uma libertação. Josi precisa de libertação para isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Sexo fora da aliança do casamento é pecado? Mas por que é pecado, Josi? Porque a mulher tem 2 altares para erguer dentro de casa. Um é na mesa e o outro é na cama. Toda vez que você vai ter intimidade com o teu parceiro, você ergue um altar. Se ele estiver debaixo da aliança de Deus, você ergue um altar para o Senhor de adoração. Olha a importância de manter intimidade com teu esposo. Mas se você for ter intimidade com o teu parceiro e você não estiver debaixo da aliança do Senhor, no casamento, você ergue um altar mesmo assim. Só que Deus não o recebe. Então, o altar vai ficar ali para quem quiser pegar. Adivinha quem vem pegar? O Satanás, é claro. Então, tu tava erguendo altares pro inimigo sem saber. Sinto lhe informar. Josi, mas você tá plantando um triplex na minha cabeça e agora eu não sei o que fazer. Eu te digo o que fazer. Fecha as brechas. Mas meu marido não quer casar comigo. Então, ele não é o seu marido. Já falei da pornografia e da masturbação, mas nos dias de hoje as pessoas agem como se fosse só mais um alívio diário normal. É normal se masturbar. É normal assistir pornografia. É normal pra quem? Normal é você ter uma noite maravilhosa com a sua esposa, com o seu esposo, de prazer. Isso é normal. Agora, sozinho, adivinha. Quem tá recebendo seus fluidos corporais, o seu prazer? Adivinha quem tá em volta? E eu vou te dizer. São casos de manifestações demoníacas de verdade, daquelas que giram no chão. Tão perigoso que são esses altares. Então, será mesmo que diante da realidade destrutiva que talvez esteja acontecendo na tua casa, doença sem causa, tudo quebrando, tua empresa tá falindo, ou nunca tem dinheiro na tua carteira, falta de sono, tu não consegue dormir, cheio de pesadelos e ataques noturnos, ataques na mente, vontade ou até mesmo já tentativas de... Nada disso tem a ver com os teus pecadinhos de estimação? Olha só, tem uma história que conta assim, que um homem, ele queria comprar uma casa. Então ele chegou para os donos da casa e ofereceu a compra, eles não aceitaram, ofereceu mais dinheiro do que valia, não aceitaram, ofereceu 2 vezes o valor que valia, eles não aceitaram, pediram para ele parar de insistir. Mas esse cara queria muito comprar essa casa, então ele faz uma sugestão. Então eu posso comprar de repente um prego da parede da sua casa? E aí ele ofereceu muito dinheiro por esse prego. E eles, pá, tu é doido? É só um prego, é um prego na parede da sala. E a gente ainda sai ganhando porque a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. A gente sai ganhando. Vamos vender esse prego na parede da sala. E aí, o homem deu dinheiro e vai embora. Quem saiu ganhando? É lógico que os donos da casa, não é? Afinal de contas, eles venderam um prego na parede da sala por um valor absurdo. Só que depois de 3 meses, esse homem volta e ele pendura uma carcaça de animal podre naquele prego. Aí os donos da casa disseram, você não pode fazer isso. Ele falou, não, eu posso. Sabe por que eu posso? Porque eu comprei esse prego é meu. A casa não é, mas o prego é. E essa carcaça começa a atrair animais, pragas, bichos, mau cheiro. Com o tempo, não adiantava mais limpar a sala. O cheiro estava ali, impregnado em tudo, nas cortinas, no tecido do sofá, nas almofadas, no tapete. Nenhum bom ar resolvia o cheiro, então eles foram abandonando a sala e nem passavam lá, nem entravam mais lá. Aos poucos, os bichos foram tomando conta daquele local. Só que aos poucos, eles puderam ir expandindo da sala para os outros cômodos, porque um local que está desse jeito, as pessoas vão perdendo o ânimo de limpar. E acaba que os donos da casa se obrigam a abandonar a casa e ir embora, deixando a casa para o dono do prego. Tudo o que o diabo precisa é de um prego na parede da tua sala. E pode parecer que não tem nada a ver. Pode parecer besteirinha. Religiosidade, Josi. Isso tudo que você está falando, não precisa disso tudo, não. Só que tá tudo escrito na Bíblia. O que tu pode, o que tu não pode, o que tu deve, o que tu não deve fazer.
por um único motivo, para que não haja morte espiritual e para que o inimigo não possa te tocar. Não venda um prego da tua casa para ele. Tem pecado aí em algum compartimento da tua alma. Tu acha que a falta de perdão sobre alguém não dá acesso ao inimigo? Deixa eu te contar. Tem um versículo que fala que o servo foi pedir para o rei perdão de uma dívida enorme que ele tinha. E o rei, sabendo que aquele servo não podia pagar, ele disse: eu vou perdoar a sua dívida. E o servo fica assim, imensamente grato, né? E aí ele sai de lá feliz. Mas daí o servo encontra um conservo que devia para ele. E ele diz assim: ah, você não me pagou. E aí o conservo diz: me perdoe, por favor, porque eu não tenho como te pagar agora. E aí o servo entra em briga e batem. Só que os guardas observaram aquilo e falaram: mas esse ali não é o servo que o rei perdoou a dívida? Por que ele não está perdoando a dívida do outro moço? Vamos levar ele para o rei. Levaram ele para o rei. Sabe o que o rei diz para eles? Eis que agora te entregarei os atormentadores, porque não perdoou a dívida do seu irmão, uma vez que eu perdoei a sua. Isso está escrito na Bíblia. Se você não perdoa outra pessoa que te fez algo ruim, a Bíblia não manda você voltar a conviver com essa pessoa. A Bíblia não manda você ter a história que tu tinha antes com ela. A Bíblia não manda você fazer isso. A Bíblia manda você perdoar. A Bíblia não manda você gostar da pessoa, manda você amar. São coisas diferentes. Convive com pessoas que você gosta. Mas amar é uma coisa que é um mandamento, né? Então, se você decide que não vai perdoar alguém, tem um prego na parede da tua sala, bem lá no teu coração, autorizando a entrada do inimigo. Será que tu não tá doente porque falta liberar perdão? Mas hoje você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Olha, infelizmente eu nem preciso saber, porque o que eu sei é o que a Bíblia diz, que a gente precisa perdoar. E eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Você não vai perdoar quando você sentir que tem que perdoar. Você vai perdoar porque é um ato profético, porque a palavra diz que você tem que perdoar. Então, quando nós fazemos algo por fé e não por vista, nós declaramos. Então, você vai repetir comigo: eu perdoo fulano por ter feito tal coisa. Porque Deus o ama tanto quanto ama a mim. Porque Jesus Cristo morreu por ele na cruz tanto quanto morreu por mim. Eu declaro agora que perdoo. A dívida foi riscada e não há mais nenhuma dívida para comigo. Bem como não há nenhuma dívida sua para com Deus. Quando a gente decide que não vai perdoar alguém, a gente esquece que a gente erra também. E eu sei que às vezes o que você faz para os outros parece ser menor para você do que aquilo que outra pessoa fez com você. Só que para quem você fez, parece algo grande também. E na tua cabeça, na minha cabeça, nós somos melhores que os outros. E é esse o ponto, é a gente começar a voltar ao equilíbrio. Lembrar que a gente não é ninguém, que a gente também erra, e que nós também temos que ser perdoados. Então vamos começar por botar para fora essas rãs hoje e não amanhã? Você vê como já faz mais sentido o Faraó resolver que ele quer ficar mais um pouquinho com as rãs? Então eu te convido hoje a fazer uma lista de coisas que são as suas rãs e orar para liberar isso. Porque eu vou orar agora para que você seja liberto, amém? Em nome de Jesus Cristo, eu peço a presença do Espírito Santo agora sobre mim e sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo, meu Pai. Pela fé, eu creio que o Espírito Santo está aqui agora e está também sobre cada pessoa que assistir esse vídeo. No nome de Jesus Cristo, eu ordeno, deixe o meu povo ir, como tu disse a Moisés, Pai, para que Moisés dissesse ao faraó. Eu ordeno agora, para o perdão, deixe esta pessoa que está assistindo o vídeo ir. Deixe a pessoa que está viciada na pornografia agora ir. Deixe a pessoa viciada em masturbação ir. Deixe a pessoa que estava adulterando ir. No nome de Jesus Cristo, agora eu declaro libertação sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém. Escreve aqui para mim se você sentiu algo diferente, se foi diferente para você. E não esquece de se inscrever no meu canal, de curtir, comentar, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que de repente vai abrir a mente dessa pessoa. Um vídeo pode mudar a vida de alguém. E essa semente que vai estar plantando é você. Porque a minha semente é plantar colocando os vídeos. Mas a sua é compartilhar. Porque isso já é um ato evangelístico. Às vezes a gente não tem
o dom e nem quer sair pregando por aí. Mas a gente pode compartilhar uma mensagem sem muito esforço, você não acha? Então, fica com Deus, que Jesus Cristo esteja contigo, o Espírito Santo esteja em você e sobre você. E até o próximo vídeo.